Boa tarde, meu nome é Caio. Vou falar um pouco sobre a corrida de revezamento 4x100 e 4x400. A história da modalidade de revezamento, assim como a maioria dos esportes olímpicos, a corrida de revezamento também remete às suas origens aos gregos. Embora este seja um esporte, no começo era muito mais uma situação de entrega de correspondência. Os primeiros atletas das corridas de revezamento eram, na verdade, os carteiros da época. Ao longo dos anos, foi passando e os atletas passaram a carregar tochas. O procedimento de corrida era muito semelhante ao que acontece hoje com a tocha olímpica, que é carregada por longas distâncias, alternando até chegar a um ponto fixo. Os atletas revezavam em distâncias definidas carregando a tocha, então após chegar ao seu destino específico, passando ela para outro atleta, e assim até chegar ao altar da deusa Atena, onde existia uma grande fogueira em forma de prestar homenagem à deusa Atena. Vou falar um pouco agora sobre os aspectos técnicos da corrida de revezamento. As corridas de revezamento são prova disputada por grupos, cada um composto por 4 atletas. Cada atleta corre um quarto da prova, tanto na 4x100 ou quanto na 4x400. Passa um bastão para outro atleta seguinte de sua equipe. O bastão é um tubo liso e oco, de madeira ou de metal. Deve ser seguro durante todo o percurso da prova. Na corrida de 4x100, o objetivo é uma explosão de velocidade. Como tal, o atleta tenta conseguir um alto desempenho por um curto período de tempo. Já na corrida de 4x400, é preciso que o atleta poupe mais seu fôlego. A explosão já não é tão importante quanto a capacidade de manter um ritmo fixo durante a corrida. Falar sobre alguns aspectos regulamentares da corrida de revezamento. Cada equipe tem uma raia que deve ser respeitada. A única exceção que permite que elas saiam é o caso do bastão cair. No fim de cada circuito, os atletas têm um espaço de 20 metros para entregar o bastão. Esse momento é bastante delicado, pois uma entrega incorreta pode gerar desclassificação. O mesmo vale para o caso de o bastão não ser entregue nesta raia de 20 metros. A regra de corrida de revezamento valoriza muito o fair play. Desta forma, o que pode desclassificar uma equipe é a perda do bastão, troca de bastão realizada de modo incorreto, 2 falsas largadas, alcançar outro competidor inadequadamente, impedir que o outro competidor passe a bloqueá-lo propositadamente, cruzar o percurso inadequadamente ou de qualquer outra maneira interferir com o outro competidor. O histórico da marcha atlética. Entre os séculos 17 e 19 era comum observar competições de caminhada onde os participantes teriam que percorrer de um ponto ao outro, muitas vezes em um determinado tempo. A marcha atlética tem origem nas competições de caminhada que datam dos séculos 17 a 19. Em 1908, passou para a condição de esporte olímpico. Porém, as distâncias eram outras. Eram 1.500 metros e 3.000 metros. Foi muito criticado. Não foi disputado nas competições seguintes, voltando a ser um esporte olímpico em 1928. Somente em 1956, a prova passou a ter as atuais distâncias que tem hoje em dia. Falar um pouco sobre os aspectos técnicos da marcha atlética. A marcha atlética é uma das várias modalidades de atletismo. As principais características são o fato de que o atleta tem que caminhar durante a prova, manter um dos pés no chão e ao dar cada passo, a perna que avança deve estar reta para que esse movimento em progressão seja possível. Há necessidade de rodar o quadril, o que causa um requebrar como consequência. Geralmente as provas são disputadas na rua. E as distâncias da prova da marcha atlética são: para o feminino é de 20 km e o masculino são de 20 ou 50 km. Falar um pouco agora sobre os aspectos regulamentares da marcha atlética. A marcha atlética é uma atividade em que a resistência e a técnica do atleta são fundamentais.
O regulamento estabelece que os juízes de marcha têm que avisar os atletas que, por sua forma de marchar, correm o risco de cometer alguma falta. E para isso utiliza placas amarelas com o símbolo de uma possível infração. No julgamento de marcha, quando o atleta comete infração, é anotado no quadro de advertências um cartão vermelho correspondente à infração cometida. Quando 3 juízes diferentes mostram cartões vermelhos a um atleta, o juiz-chefe procede à sua desclassificação. Falar um pouco agora sobre o salto em altura. Começar pelo histórico da modalidade, em que o salto em altura encontra raízes nas tradições celtas. E as primeiras competições desta modalidade surgiram na Inglaterra, lá por meados do século XIX. Faz parte do programa da era moderna dos Jogos Olímpicos desde que tiveram início em 1896, em Atenas. Falar sobre os aspectos técnicos do salto em altura. O salto em altura é uma especialidade do atletismo, que consiste em ultrapassar sem derrubar uma faixa apoiada em 2 barras que estão colocadas a essa distância de cerca de 4 metros uma da outra. Se a barra for derrubada, o salto é anulado. Os atletas correm em direção a uma barra horizontal presa por 2 suportes em uma determinada altura, com o objetivo de saltar por cima sem derrubá-la. Esse salto é comum ser feito de costa, pois esse movimento aumenta a impulsão do atleta. A técnica hoje é padronizada, uma corrida trajetória curva. Impulso é um movimento giratório, passagem pelo sarrafo com a barriga virada para cima. Os aspectos regulamentares do salto em altura consistem: a prova de salto em altura necessita de uma zona de balanço, um colchão de queda, 2 postes e uma fasquia. A zona de balanço deverá ter no mínimo de 15 metros de comprimento. A fasquia deve ter um comprimento de 4 metros e ser apoiada em 2 postes com altura suficiente. Todos os competidores têm direito a 3 tentativas a cada altura colocada, mas têm o direito de passar aquela a determinada altura e avançar para outra maior sem ultrapassar a menor. Caso não consiga ultrapassar a altura ou combinação de alturas estipulada em 3 tentativas, o atleta estará sendo eliminado. Se os competidores acabarem empatados numa determinada altura, vence aquele que levou menos tentativa para conseguir a última marca. Caso haja empate ainda, será o vencedor aquele que teve menos falha durante a prova até a última marca válida. Falar um pouco agora sobre a modalidade do lançamento de martelo. A origem do lançamento de martelo deriva de cerca de 2000 anos a.C., quando um antigo guerreiro celta aplicou uma técnica idêntica ao atual no lançamento da roda de uma carruagem a uma distância significativa. A roda foi depois substituída por uma pedra presa a um cabo de madeira. A partir de 1866, o martelo passou a ser uma modalidade regular em eventos de atletismo na Inglaterra. Os aspectos técnicos do lançamento de martelo, a técnica foi muito aprimorada nas últimas décadas, sendo que o lançamento de martelo é considerado uma das provas de técnica mais complexas do atletismo. O movimento de lançamento pode ser dividido em 3 etapas distintas: o monileto, o giro e o lançamento. O movimento é iniciado com o atleta virado de costa para a trajetória do lançamento, segurando a manopla com as 2 mãos e mantendo os pés imóveis. O atleta gira o martelo sobre a sua cabeça a fim de dar velocidade ao implemento. No lançamento do martelo, o atleta é posicionado dentro de uma base de concreto circular de 2,135 metros de diâmetro, com um anel metálico marcando o diâmetro. Para que essa distância seja medida, o balanceamento precisa ser feito de maneira que o implemento caia dentro de uma área marcada num ângulo de 34,9 graus à frente.
O atleta não pode sair do círculo antes que o martelo toque o chão após o voo, devendo sair sempre pela parte traseira dele. Um pouco agora sobre a proposta de alguns exercícios que podem melhorar o desempenho do atleta durante as modalidades. Começar pela corrida de revezamento. O exercício que pode melhorar muito o desempenho da corrida de revezamento, tanto a 4 por 100 quanto a 4 por 200, por 400, é o skipping, que significa pular e muito parecido com corrida estacionária. Ele consiste em correr parado, elevando os joelhos a cada passada, para que tenha uma prova rápida como alvo. O ideal é que o joelho alcance a altura do quadril. Para longa distância, o recomendado é atingir uma inclinação de 45 graus em relação à outra perna. Esse exercício auxilia a corrigir e aumentar a amplitude de sua passada. Escolhi o exercício para a marcha atlética é o aprender a rebolar os quadris. Fazer esse movimento com os quadris ajuda a aumentar a rotatividade da perna e, consequentemente, aumentando a velocidade na marcha atlética. Salto em altura, o exercício que eu escolhi foi o salto vertical, onde ele consiste em atingir o máximo de distância no salto vertical, que tem como objetivo avaliar a força explosiva dos membros inferiores, auxiliando assim ele melhorar o seu salto. Lançamento de martelo. O exercício escolhido foi o swing, onde tem como objetivo melhorar sua força, a sua potência, a estabilização do tronco ou força rotacional, melhorando a sua endurance muscular também e melhorando a mobilidade articular do seu ombro, onde vai ser muito exigida para fazer o lançamento do martelo.